Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema que vem causando um certo agito aí no mercado da beleza. Não é nenhuma coleção nova, não é nenhuma nova tendência, mas estou falando da lei que regulamenta as relações de trabalho entre profissionais e salões de beleza. A chamada Lei do Salão Parceiro, ou a Lei 13.352, que foi recentemente sancionada pelo presidente Temer e que entra em vigor já a partir do dia 26 de janeiro de 2017. Se você é um profissional da beleza, se você é um investidor, se você é um proprietário de salão, ou de alguma maneira está ligado a esse mercado e queira saber um pouco mais sobre isso, fique comigo aqui nos próximos minutos. Eu vou tentar resumir um pouco do que essa lei representa e dos benefícios e os caminhos que a gente pode adotar para poder se regularizar. Eu sou Feijó, eu sou consultor empresarial, eu trabalho com gestão de salões de beleza há mais de 12 anos. Atualmente administro uma pequena rede aqui no interior de São Paulo e confesso que durante esses 12 anos que eu estou no setor, tive sempre muita dúvida, né? Tivemos que assumir muitos riscos, assim como você, os riscos trabalhistas e muitas vezes tributário também, para poder fazer o nosso negócio girar. É sabido, né? Acho que pela maior parte dos que me ouvem aqui, que este é um mercado em que as relações sempre se deram num formato muito mais de parceria realmente entre profissionais e salão do que propriamente uma relação de empregador e empregado. E quando me perguntam, Feijó, o que essa lei traz para a gente? O que essa lei muda? Eu digo, o mais bacana dessa lei é que ela vem justamente para poder oficializar aquilo que já existia. Em termos da dinâmica interna dos salões e nas relações de trabalho, muito pouca coisa vai mudar. Os acordos prévios que já existiam, os contratos verbais ou mesmo formais que já existiam entre profissionais de salão, eles não perdem validade, eles precisam de uma adaptação, mas o que estava combinado está valendo. E isso que eu acho que é o grande ganho e acho que é a tranquilidade que essa lei nos traz. Vale lembrar aqui que nós estamos falando de um mercado que tem interesse, que atrai a atenção e o interesse de muitos elementos do setor, né? Nós estamos falando de investidores, sindicatos, empresários, profissionais e principalmente governo. Daí talvez o que se explique um pouco, né, do pouco que essa lei realmente chega como um elemento de evolução dentro dessa relação de trabalho. Só queria pontuar aqui que o Brasil hoje representa o quarto maior mercado do mundo. Já fomos o segundo e perdemos 2 posições aí, muito mais em função de uma crise interna que se abateu sobre esse país e é bem provável que a gente volte a recuperar essa posição, porque o consumo no Brasil de cosméticos e de beleza de uma maneira geral é bastante pujante. Os números são bastante expressivos quando a gente fala dessa área. São mais de 650 mil salões formais. Nós temos aí cerca de 2,5 milhões de profissionais ligados a esse setor. É um setor que representa 1,8% do PIB desse país. Então, perceba que existem muitos interesses para que essa coisa dê certo e eu acho que essa lei ela vem justamente para poder criar um marco, um avanço dentro de uma trajetória e colocar realmente o país em pé de competitividade com outros mercados. Bom, Feijão, mas então se não muda muita coisa, se os acordos válidos continuam valendo, que benefícios que essa lei traz? O simples fato de você estar trabalhando dentro de uma base legal permite que você se insira em vários ambientes da sociedade como um cidadão profissional, trabalhador, que recolhe seus impostos, que recolhe as suas obrigações e que, portanto, tem os direitos que isso lhe traz. Basicamente, nós estamos falando de 2 estruturas de benefícios. Nós estamos falando de uma estrutura trabalhista e de uma estrutura tributária, tanto para salões quanto para profissionais. Acho que é importante
a gente ressaltar que quando você estava somente submetido à legislação CLT, não havia interesse, especialmente por parte dos profissionais, ou seja, trabalhar pelo piso determinado pela convenção sindical, trabalhar para ter uma carteira assinada, nunca representou exatamente o interesse da grande maioria dos profissionais. Que a CLT continua valendo para aqueles que assim o desejarem. Tá certo? Essa lei é uma lei que vem complementar e ela permite que agora você estabeleça uma relação de parceria entre duas pessoas jurídicas. Você deixa para trás a figura do salão, do patrão e do empregado, do profissional e empregado, e passamos agora a trabalhar numa relação de parceria entre duas pessoas jurídicas, uma empresa, que é o salão, e uma outra empresa, que é o profissional. O profissional vai ter que se adaptar realmente a essa nova realidade, ele deve se tornar um microempreendedor individual ou uma microempresa, dependendo do seu faturamento. Feijão, mas quanto isso vai me custar? Quando nós estamos falando de um microempreendedor individual, ou seja, se você fatura até 5 mil, você vai recolher uma taxa de R$ 49,00 que vai permitir que você tenha acesso aos benefícios do INSS. Portanto, a auxílio doença, auxílio maternidade, ao seu programa previdenciário, a sua aposentadoria. A partir do momento que você também tem esta questão regulamentada, você passa a ter seus ganhos legalizados, né, legais, e portanto a comprovação de renda, o que lhe permite acesso a financiamentos, a empréstimos, a adquirir seu carro ou comprovar sua renda numa determinada loja. Ou seja, é uma lei bastante inclusiva para o profissional. Já para o salão, isso é muito importante porque o risco trabalhista se minimiza, tendo em vista que esta nova parceria entre duas pessoas jurídicas não se caracteriza como vínculo empregatício, não é mais uma relação de patrão e empregado. Então, já blinda, de certa forma, o risco de ações trabalhistas, o que faz com que o empresariado também tenha o interesse de investir mais e desenvolver mais o seu negócio. Já na visão tributária também fica muito interessante, porque antigamente toda a tributação incidia somente sobre o proprietário do salão, sobre o salão. Então, se eu processava uma venda de R$100, 50%, ou seja, R$50 estaria destinado ao profissional e R$50 estaria destinado ao salão. Porém, o salão estaria sendo tributado, era tributado pelos R$100 e não sobre a parte que lhe cabe. Então, isso também vem desonerar a carga tributária do salão, que já era muito pesado. Tá certo? Bom, e como é que a gente faz para poder dar os próximos passos, né? O que precisa ser feito? Acho que uma coisa que é muito importante a gente entender aqui é que a figura jurídica que vai garantir que você esteja dentro da legalidade a partir de agora chama-se um contrato de parceria. Este contrato de parceria ele tem algumas regras. A própria lei menciona quais os itens, quais as cláusulas que devem conter obrigatoriamente neste contrato. Não é nada diferente daquilo que a gente já conhece, mas são leis que vão deixar bem claro qual é a participação do profissional na receita, né? Quantos % ele ganha por conta de serviço. Uma outra cláusula é de quem é a responsabilidade de cuidar dos recebimentos e dos pagamentos, quer dizer, isso é uma responsabilidade do salão, isso tem que estar expresso no contrato de parceria. Como todo contrato de parceria, ele é passível de rescisão também. Isso também é uma cláusula exigida, mediante um aviso prévio de 30 dias, tanto para um lado quanto para o outro. Quer dizer, todo contrato ele tem que ter uma cláusula de saída, ele tem que ser passível de uma rescisão. Existem algumas outras cláusulas aí que vão
também ser obrigatórias, mas que estão dentro daquilo que a gente já tem como prática no dia a dia do nosso negócio, tá certo? Então, assim, é importante ficar claro que o salão ele é responsável pela retenção e o recolhimento das obrigações tributárias e previdenciárias desse profissional que faz parte do contrato. É fundamental a gente entender que os pagamentos, os recebimentos, a relação com o cliente é de responsabilidade do salão. Ele acaba, de alguma maneira, arcando com essa responsabilidade administrativa. Isso ajuda principalmente aqueles casos em que você tinha vários profissionais no salão, cada um com a sua maquineta, ou cada um recebendo direto do seu cliente, fracionando pagamentos, né? Não é uma prática muito comum, mas ela existe, e isso também a lei prevê. E é importante lembrar que esse contrato, ele deve ser homologado pelo sindicato patronal e pelo sindicato laboral. Na ausência desses, o Ministério do Trabalho da sua cidade pode fazer esse papel. Importante salientar que se você não estiver com esse contrato feito, escrito, com esse contrato homologado, você continua incorrendo nos mesmos riscos que incorria antes. Existe essa necessidade para que esteja enquadrado dentro da lei. Do contrário, você continua ainda incorrendo no risco trabalhista e tributário que a lei veio para beneficiar. Então, o bacana, o legal é que a gente comece a olhar para isso a partir de agora, dia 26 de janeiro, com o objetivo de tentar regularizar o mais rápido possível para poder estar focado nas atividades principais e numa retomada econômica que esse país deve fazer em cima desse setor, inclusive, tá certo? O que mais que a gente pode fazer? Pessoal, onde é que eu encontro informações, onde é que eu encontro algo adicional a isso? Eu costumo dizer o seguinte, esta lei, se você fizer uma pesquisa rápida aí na internet, pesquisar por Lei Salão Parceiro ou Lei 13.352, você vai cair na lei invariavelmente. E essa lei não é uma lei muito complexa, é uma lei bem tranquila, são 2 páginas e você vai ter a oportunidade de conhecê-la aí em 2 páginas, que eu acho que é bastante recomendável, tanto para quem é um profissional como para quem é um empreendedor. Agora, se você precisar saber um pouco mais e quiser fazer contato comigo, nós estamos presentes nas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook como Top Salão, profissionalize seu negócio, ou deixe seu comentário, faça a sua contribuição, deixe sua questão aqui, terei imenso prazer em estar pessoalmente respondendo às suas questões. Espero ter contribuído, espero ter conseguido compartilhar um pouquinho aí daquilo que eu tenho aprendido ao longo desse período e fico à sua disposição. A gente se vê. Até mais.